Bom dia, Arthur. Bom dia, professor. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra e a gente inicia, tá? Ok.
Ai, gostosa. Está com frio, vai vestir. Arthur, vamos lá, né? Pelo jeito ninguém vai entrar. 7h42. Arthur, vou revisar com você um conteúdo que eu trabalhei semana passada, mas nunca é demais, porque bom que reforça a teoria. Que se eu te perguntar, você vai se lembrar? Você se lembra desse conteúdo aqui de semana passada? Desses slides? Ixi, será que esse eu lembro? Não. Eu já imaginava. Hoje a gente vai ter um som extra na aula, tá? Não, professora. Isaac tá aqui hoje. Isaac está aqui hoje para participar da aula. Você vai participar da aula? Então, vamos lá, ó. Lei de Ohm, tá? Só que arrumar aqui. Então, o que a gente vai aprender, né? Aplicação de cálculos da lei de Ohm, além de realizar esses cálculos em si, tá? Vamos lá. A lei de Ohm é expressa em 3 formas distintas, tá? Que vai se tratar de resistência, corrente elétrica e tensão elétrica. É um tema, assim, muito utilizado pelos eletricistas, mas de suma importância para nós também quando acontecer algum incidente na nossa residência, nas nossas casas, tá bom? Então, vamos lá. A corrente, ela é um circuito, né? É a primeira lei, e é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. Então, por que isso? Porque a resistência, ela é o que impede a corrente elétrica de passar, tá? Então, ela é um impedimento. Ela vai controlar para que essa resistência não chegue com tanta intensidade. Por isso, a resistência ela é importante. Por que lei de Ohm? Porque Ohm foi o cientista, né, um físico alemão, que descobriu a resistência elétrica. E aí ela recebeu, em homenagem a ele, o Sistema Internacional de Medida criou até um símbolo de cálculo para ele. Então, o que quer dizer? Corrente elétrica, ela é chamada também de DDP, de tensão elétrica, tá? Intensidade, na verdade, ela é chamada de intensidade da corrente elétrica, tensão elétrica, DDP, é tudo a mesma coisa. Então, você pode encontrar em exercício, todos esses enunciados aí, tudo tá falando de uma coisa só, corrente elétrica. E ela é proporcional, ela é totalmente proporcional à tensão aplicada. A tensão é a quantidade de corrente elétrica que eu tenho dentro do sistema. Ela é representada ou por esse E maiúsculo ou pela aquela letra U maiúscula também, tá? Então, você pode encontrar também das duas formas. E inversamente proporcional à resistência, por isso que quando eu quero calcular a quantidade de corrente elétrica que eu tenho dentro de um circuito, ou a intensidade da corrente que eu tenho dentro de um circuito elétrico, eu vou calcular a tensão dividido pela resistência. Você está conseguindo compreender? Aí tá travando um pouquinho, o som tá bom? Travando não, professor. Ah, ótimo. Porque meu vídeo aqui, eu tô com a câmera ligada, e toda vez que eu ligo, eu percebo que ela dá umas travadinhas. Mas o áudio tá normal, né? É normal. Então tá certo. Já a segunda fórmula, nós vamos calcular a resistência. A resistência presente em um circuito. Então, a resistência em um circuito é diretamente proporcional à tensão, mas é inversamente proporcional à corrente, tá? Inversamente proporcional à corrente elétrica. É o que a gente estava falando. Como a resistência impede a passagem da corrente elétrica, por isso que eles são inversamente proporcionais, tá?
Então, se eu quero descobrir a resistência, eu vou usar essa fórmula. Então, ó, a tensão elétrica dividido pela intensidade da corrente ou pela corrente elétrica. E, por fim, eu quero saber a tensão elétrica presente num circuito. Ela é diretamente proporcional tanto à resistência pela corrente também. Então, a tensão elétrica, gente, para saber o quanto ela tem no circuito, a gente vai fazer a multiplicação da resistência vezes a tensão, tá? E aqui, ó, é uma regrinha prático para a gente não se perder em qual fórmula utilizar. Então, esse é o triângulo rei, ele é composto assim, ó. Fala rei porque ele segue assim, ó. R-E-I, rei. Ele sobe e desce. Nesse triângulo, o R é a resistência, o E é a tensão elétrica e o I é a intensidade da corrente ou a corrente elétrica. Então, todas as vezes que o exercício me falar assim, ó, calcule a intensidade da corrente elétrica, o que eu vou fazer? Eu vou tampar o que ele está pedindo. Quando eu tampo, o que sobra? Tensão elétrica dividido pela resistência. Entendeu a lógica, Arthur e Isabela? Compreenderam? Sim. Sim, professor. Então, se o exercício está te pedindo para calcular a quantidade de tensão elétrica, você vai tampar a tensão elétrica. Aí, quem te sobra? Resistência vezes a intensidade da corrente ou corrente elétrica. Eu estou repetindo, eu estou falando as duas formas de se pronunciar, porque, como eu disse para vocês, os dois nomes se referem à mesma coisa, tá? Então, intensidade da corrente, vocês vão encontrar como intensidade ou corrente elétrica, a mesma coisa, sempre é esse I aqui. E se eu quero descobrir a resistência, eu vou cobrir, então, o R de resistência e vou encontrar o quê? Ó, tensão dividido pela intensidade da corrente ou pela corrente elétrica, tá? Mais uma vez, a Isabela chegou depois. Em campo elétrico, a tensão elétrica ela é representada ou por esse E maiúsculo ou pelo U maiúsculo, é a mesma coisa, tá? E aí, quando eu quero calcular, então, a potência, ali a gente está falando de resistência elétrica, mas eu também posso calcular a potência. Calcular a potência, então, eu uso o triângulo IP, tá? I de intensidade de corrente elétrica, P de potência e E de tensão elétrica. Então, quando o exercício me pedir para calcular a potência, eu vou cobrir a potência e aí eu terei, ó, intensidade da corrente vezes a tensão. Para calcular a intensidade da corrente em uma potência elétrica. Aí eu voltei, ó, a intensidade da corrente será igual a potência dividido pela tensão elétrica. E eu quero descobrir a tensão elétrica. Eu vou cobrir a tensão e eu voltei, ó, a potência dividido pela intensidade da corrente ou pela corrente elétrica, tá? Então, vamos para as aplicações. Aqui a gente tem um circuito. Ó, vamos tirar os dados. Ó, a gente tem uma resistência de 12 ohm, esse é o símbolo para calcular ohm, tá? A gente tem a tensão elétrica. Toda vez que vocês verem aqui, ó, 60 volts, é tensão, viu? Tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é de 60 volts. E quem que eu não tenho? A intensidade da corrente. Qual o valor da corrente que passa pelo amperímetro? Então, ele quer saber a corrente elétrica. Se ele quer saber a corrente elétrica e ele deu o valor da resistência, então eu vou usar o triângulo rei. Vou cobrir, então, ó, a intensidade da corrente, a corrente elétrica, o que vai sobrar? Tensão dividido pela resistência. Substituo. Como a tensão é 60 volts, 60 dividido pela resistência, que é 12, vai ser 5 amperes, tá? Qual o valor
Qual o valor da intensidade da corrente elétrica em um circuito, sabendo-se que sua tensão é de 120 volts e a resistência de 30 ohm? Então, olha só. Vamos tirar os dados do exercício. O que a gente tem? Temos uma tensão de 120 volts e mais resistência, 30 ohm. Quem que nós não temos? A corrente elétrica. Mais uma vez o triângulo rei cobrindo a corrente elétrica, ó, te sobra quem? Tensão dividido pela resistência. Então, vamos substituir. Como a tensão é 120 volts, dividido pela resistência, que é 30 ohm, a intensidade da corrente é de 4 amperes. Próximo exercício. Qual o valor da tensão de alimentação de um consumidor cuja resistência é de 20 ohm e a intensidade da corrente é 3.500 mA? Aqui, ó, vamos tirar os dados do nosso exercício. Então, a gente tem uma resistência de 30 mA, nós temos a resistência de 30 ohm, desculpa, a intensidade da corrente ou corrente elétrica 3.500 mA, quer descobrir a tensão, que é o que a gente não tem. Um detalhe importante, nós não calculamos corrente elétrica em um circuito em miliamperes, nós calculamos em amperes. Então, eu tenho que transformar primeiro 3.500 miliamperes em amperes. 1 amperes tem 1.000 miliamperes. Então, para mim passar miliamperes para amperes, eu divido, tá? Então, 3.500 dividido por 1.000. Aí eu vou ter 3,5 amperes. Primeira coisa que vocês terão que fazer. Usando o triângulo rei, ó, pus ele aqui em cima, vou cobrir a tensão. O que vou ter de fórmula? Tensão é igual resistência vezes a intensidade. Então, substituo 20 vezes 3,5. A minha tensão é de 70 volts. E aqui a gente termina. Perguntas? Então, vou fazer a chamada. Arthur, tá aí, Arthur, ainda? Presente, professora. Isabela. Presente. Daniel. Daniel? Presente, professor. Ok. Então é isso, meninos. Acho que hoje a gente não tem outra aula, só essa. Mas se tiver, até a próxima aula, tá?